Olá, trilheira, olá, trilheira! Nessa aula nós vamos continuar falando sobre o casamento, agora falando sobre os impedimentos matrimoniais. O que são esses impedimentos matrimoniais? São a proibição de que determinadas pessoas possam contrair matrimônio com outras com base em vedações legais. E essas normas são regras de ordem pública. E a gente vai ver que isso traz uma diversidade de efeitos. Uma observação. Esses impedimentos matrimoniais, eles são aplicáveis à união estável, exceto a vedação existente no caso de a pessoa casada se achar separada de fato ou judicialmente. Ou seja, pessoa casada, separou ou divorciou, ela pode constituir união estável com outra pessoa, porque por conta dessa base aí na afetividade. Mas todos os outros impedimentos, eles são plenamente aplicáveis à união estável. E aí nós temos no 1521 a lista de impedimentos matrimoniais que a gente vai ver um a um. A primeira classificação ou categoria de impedimento matrimonial são os impedimentos decorrentes do parentesco. Então, pelo inciso primeiro, os ascendentes não podem casar com os descendentes, seja o parentesco natural ou civil, ou seja, pais não podem casar com filhos, avós não podem casar com netos, enfim. Também não podem se casar os afins em linha retas. O que é o parentesco por afinidade? É aquele parentesco que é decorrente de casamento. Então, por exemplo, se você se divorcia do seu marido, você não pode casar com seu sogro. Porque por conta dessa questão aí da afetividade e da instituição familiar, é um impedimento matrimonial decorrente do parentesco. Também é um impedimento decorrente do parentesco que o adotante case com quem foi cônjuge do adotado e o adotado com quem foi do adotante. Por quê? Porque seriam figuras que, pela afinidade, é como se fosse um filho casando com o pai ou um pai casando com a esposa do filho. Enfim, isso não pode. Lembrando que parentes afins não podem casar também por afinidade. E o mesmo ocorre com o adotante, porque lembra da paridade entre filhos? Filhos consanguíneos e filhos adotados, eles são filhos. Ponto. É a mesma classificação, a mesma categoria e as mesmas decorrências legais. Os irmãos, unilaterais ou bilaterais, também não podem casar entre si, ou seja, mesmo que seja aquele negócio de irmão de pai, irmão por parte de pai, não pode casar, sendo irmão não se pode casar, e também os demais colaterais até o terceiro grau, inclusive, eles não podem contrair matrimônio. O adotado também não pode casar com o filho do adotante, ou seja, é como se fosse a pessoa, eu fui adotada e eu me casaria com meu irmão. Não pode também. Eu não posso casar com o filho porque eu tenho a mesma condição de irmã, apesar desse meu suposto irmão ser consanguíneo e eu ter sido filha adotiva. Mesma coisa, paridade entre irmãos. Temos também os impedimentos decorrentes da existência de casamento anterior, ou seja, não podem casar as pessoas casadas. Como a gente já viu, o matrimônio ele tem essa natureza monogâmica no Brasil. Então não se pode casar duas vezes. Você pode sim se divorciar e casar novamente, mas estando casado, não é possível se casar por uma segunda ou terceira vez. E aí entra uma figura interessante que é a do casamento putativo, que é o quê? É aquele casamento que ele tinha aparências de ser possível, mas que na verdade não era. E muitas vezes o motivo desse casamento putativo é uma união matrimonial anterior. Então, embora anulável ou mesmo nulo, se contraído de boa fé por ambos os cônjuges, o casamento em relação a estes como aos filhos produz todos os efeitos até o dia da sentença anulatória. Ou seja, às vezes você nem sabia do seu impedimento, você achava que uma situação sua estava regularizada e não estava, ou então você descobriu esse impedimento posteriormente. Se ambos estão de boa fé, em relação a eles como aos filhos, esse casamento ele vai produzir todos os seus efeitos normais até que haja uma sentença anulatória. Ou seja, transitou em julgado? Beleza, então teve essa sentença anulatória, a partir dessa sentença, na verdade, não mais se aplicam os efeitos decorrentes do casamento. Pelo parágrafo 1º, se um dos cônjuges estava de boa fé ao celebrar o casamento, os seus efeitos civis só ele e aos filhos aproveitarão. Por quê? Os filhos não têm nada a ver com isso. E se tinha um de boa fé, beleza, ele vai poder ter todos os efeitos. Geralmente, esses efeitos são mais de caráter patrimonial. Então, ele vai ter direito a todos os efeitos que lhe aproveitarem, mas não aquele que estava de má fé. E se ambos os cônjuges estavam de má fé, ou seja, os dois sabiam que não podia casar, mas casaram. Ao celebrar o casamento, os seus efeitos civis só aproveitarão aos filhos, porque lembrando que os filhos não têm nada a ver com isso. Então, nesse caso, havendo má fé de ambos, não se aproveita os efeitos para nenhum deles.
Os impedimentos decorrentes da prática de crime. Também não pode casar o cônjuge sobrevivente com o condenado por homicídio ou tentativa de homicídio contra o seu consorte. Por quê? Porque isso poderia acabar gerando efeitos de proliferar aí uma questão de homicídio de certas pessoas por questões patrimoniais em conluio com esse cônjuge para um posterior casamento entre eles. Então, para tentar vedar essas situações, o cônjuge sobrevivente ele não pode casar com quem matou ou tentou matar o seu consorte. E como funciona a oposição dos impedimentos matrimoniais? Os impedimentos matrimoniais eles são de ordem pública, ou seja, tem uma natureza aí de proibição absoluta. E qual é o momento para opor esses impedimentos matrimoniais? A fase de habilitação para o casamento ou o momento da celebração. É aquele negócio, fale agora ou cale-se para sempre. É o momento de oposição dos impedimentos matrimoniais. Qual é a legitimação? Qualquer interessado, o juiz pode conhecer de ofício, pode ser conhecido de ofício pelo oficial do cartório do registro civil e pela doutrina, o Ministério Público também possui legitimação para opor esses impedimentos matrimoniais. E qual é a consequência? A imediata sustação da realização do casamento. Ocorrência somente após o julgamento da oposição a depender do seu resultado. Ou seja, foi oposto esses impedimentos e a decisão foi de que, beleza, não há impedimento, então a partir daí pode-se continuar esse processo de casamento. E caso o matrimônio ocorra apesar da oposição, ainda assim há nulidade do casamento, porque são regras de ordem pública, lembra? Então há possibilidade de responsabilização, inclusive funcional e penal, por crime de prevaricação da autoridade judiciária ou do oficial de registro civil que não tenha oposto esses impedimentos no momento adequado. E aí, nesse caso, há a possibilidade de apresentação dos impedimentos por meio de ação declaratória de nulidade, ou seja, não há mais oposição dos impedimentos, mas sim uma possibilidade de uma ação declaratória de nulidade. Na próxima aula a gente continua. Muito obrigada!